irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Gostaria de agradecer a Deus por estar aqui hoje. Muito obrigado, Pastor Ronaldo, por essa oportunidade que o Senhor me deu. E eu creio que se o Senhor me colocou aqui é porque Ele quer falar por meu intermédio. Então que você aguce agora os seus ouvidos e abra o seu coração para a palavra que o Senhor tem para você. Amém? Abra a Bíblia Sagrada comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Só quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. E disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos falar de que haja um Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois vós batizados? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que viria depois dele, isto é, o Cristo. E os que ouviram isto foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6 e o último versículo. E impondo-lhes Paulo as suas mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falaram em novas línguas e profetizaram. E eram estes ao todo 12 homens. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Espírito Santo, neste momento nós clamamos a Ti, que como o Senhor já esteve presente desde o início dessa reunião, que a Tua presença seja neste culto real até o final dele, que ao sairmos deste culto nós continuemos a sentir a Tua presença. Usa-me nessa noite para falar com o Teu povo. Usa-me nessa noite para ser um servo a Deus, e que da minha boca saiam apenas palavras que provêm do Teu coração, que diminua eu a ponto de desaparecer, e que Tu cresças nessa noite falando com a Tua igreja. Toma-nos em Tuas mãos e preencha as lacunas do nosso coração com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui diante de nós a epístola de uma carta, aliás, de Lucas, um doutor, o mesmo que escreveu o quarto evangelho, um homem que outrora era gentil, mas que se converte ao cristianismo ao andar ao lado de Paulo, conforme dizem alguns teólogos. E ele escreve essa carta para um amigo seu, que também era gentil, e o seu nome era Teófilo. E nessa carta ele narra alguns feitos de alguns apóstolos de Cristo. Diante de nós temos aqui no capítulo de número 19 o início da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo acabava de voltar da sua segunda viagem, aonde Paulo passa em Corinto e conhece um casal chamado Áquila e Priscila, aonde ele fica hospedado durante algum tempo na casa destes servos de Deus, de Áquila e sua esposa Priscila. E a Bíblia diz que depois de alguns meses Paulo sai da casa de Áquila e Priscila e os leva junto com eles para a cidade de Éfeso, aonde ele faz uma linda pregação em uma sinagoga de judeus que havia em Éfeso, uma vez em que Éfeso era uma cidade grego-romana e chegou a ser a segunda maior cidade daquela época, atrás apenas da grande capital de Roma. O evangelho do Senhor Jesus alcança a vida dos irmãos judeus que estavam em Éfeso. E depois dessa pregação, Paulo deixa Áquila e Priscila na cidade de Éfeso
e retorna para Jerusalém, aonde ele fica algum tempo e aprecia algumas festas de Jerusalém, quando Deus o convoca para a sua terceira viagem missionária. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo se levanta, enquanto ele percorre todas as partes superiores, Deus levanta um homem chamado Apolo, que vai para a igreja de Corinto. E quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas quem trouxe o crescimento foi Deus. E ele fala justamente deste cuidado de Apolo com a igreja de Corinto. Enquanto ele está viajando nas regiões superiores, Apolo cuida, Apolo rega, Apolo ensina a igreja que Paulo havia levantado em Corinto. A Bíblia diz que Paulo chega na cidade de Éfeso, e como eu já disse, uma das maiores capitais que haviam naquela época, uma cidade muito grande, uma cidade muito desenvolvida. Naquela época o conhecimento era centralizado naquela região. A beleza natural das pessoas, o corpo era tão gloriado, era tão elevado naquela época. As pessoas davam uma atenção tão importante ao corpo, à obra escultural. As pessoas naquela época e naquela região, elas eram muito bonitas, elas eram muito inteligentes. O dinheiro obviamente também circulava naquela grande capital, então as pessoas também eram muito ricas. Aquela capital era uma capital, obviamente, um quanto que completa em todos os quesitos. No entanto, aquele povo ainda não conhecia algo que na vida de um homem pode fazer toda a diferença. E o que é isso, Daniel? Isso se chama o Espírito Santo de Deus. O homem pode ter tudo, o homem pode ter posses, o homem pode ter poder, mas se tal não tiver a presença do Espírito Santo, nada adiantará na vida de um homem. O salmista Davi, ele comete um grande pecado ao se deitar com uma mulher do seu soldado, e ao reconhecer o seu pecado, ele se prostra e ele escreve um dos salmos mais singelos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 51, e no versículo 11 ele faz uma oração encarecida e ele clama a Deus dizendo: Senhor, não me lance para fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. O salmista Davi foi humilde o bastante a reconhecer que sem o Espírito Santo a sua vida não era nada. Nós que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, nós devemos ter dentro de nós o Espírito Santo. E nós devemos orar como Davi orou e dizer: Senhor, o Senhor pode até tirar o reino, o Senhor pode tirar as riquezas, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é tudo na vida de um crente. O Espírito Santo, diferente de Deus Pai, diferente do próprio Cristo, que ao vir aqui no mundo foi acusado, foi transgredido, o Espírito Santo ele é sensível. E é na carta de Paulo aos Efésios que ele ensina que nós não podemos ferir o Espírito Santo. Nenhum pecado é mais grave do que aquele que é cometido contra o Espírito Santo. Por que, pregador? Porque o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo, Jesus vai dizer em um dos seus sermãos, quando ele diz assim: eu vou para junto do Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu deixarei vocês na companhia do Espírito Santo, e Ele vos consolará. Ele fará vocês não se esquecerem de tudo aquilo que eu já vos ensinei, e também vos ensinará coisas novas. Jesus, ele sobe para junto do Pai, mas ele nos deixa na companhia do Espírito Santo, daquele que acalenta, daquele que afaga. Talvez você chegou aqui por aquelas portas cansado, reprimido, com o seu coração contrito, quebrantado, e Deus diz para você hoje: o meu Espírito Santo está na casa e eu consolo você, eu saro as tuas feridas, eu te trago refrigério, eu te trago a paz, eu te trago, aleluia, o cuidado do meu Espírito Santo sobre a sua vida. Quando estamos carentes, quem nos abraça é o Espírito Santo de Deus. Então eu não sei qual é o seu problema hoje, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus estará sobre a sua vida.
O Espírito Santo havia sido derramado lá em Atos 2. O Espírito Santo estava sobre os discípulos. Paulo, obviamente, após conhecer Cristo, ele conhece o Espírito Santo. E ao chegar em Éfeso, há quem diga que ele passou talvez uma boa parte do dia andando por aquela cidade sem ser reconhecido, porque ele pregou em uma grande sinagoga, onde as pessoas amaram a sua palavra. Só que a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que ele andou por aquela cidade e que ele não se deparou com 12 gentios, ele não se deparou com 12 homens que não eram nada, muito pelo contrário. Ele se deparou com 12 discípulos. A Bíblia, ao falar de discípulos, fala a respeito de homens que conhecem, homens que servem. Discípulo é aquele que segue, discípulo é aquele que crê em Jesus Cristo. Paulo, ele se encontra com 12 discípulos, uma igreja que ainda não conhecia o Espírito Santo, mas que estava disposta a receber o Espírito Santo. O apóstolo Paulo olha para aqueles 12 homens, para aqueles varões, para aqueles discípulos, e fala: vocês já foram batizados com o Espírito Santo, se é que nele creem? E aqueles homens olham e falam: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, conversando com eles, diz o seguinte: então em que batismo vocês foram batizados? E eles dizem: nós somos batizados com o batismo de João, uma vez em que a igreja se reunia muito em Jerusalém. Então as informações não eram como hoje. Nós temos a Bíblia, nós temos o conhecimento. Naquela época o conhecimento a respeito do cristianismo era muito raro, tendo em vista que Jesus acabava de morrer pelo seu povo. As pessoas ainda não acreditavam nele como o Messias. As informações corriam muito em Jerusalém. Aqueles homens estavam um tanto quanto distantes de Jerusalém. Então eles não haviam ainda ouvido falar do Espírito Santo de Deus. E Paulo olha para eles e fala: certamente que o batismo de João foi para o batismo de arrependimento, porque o Espírito Santo vem depois do batismo do arrependimento. João mesmo dizia: eu venho e batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, esse vos batizará com fogo. Eu batizo vocês para arrependimento, mas ele batiza vocês em fogo, em poder, em graça. O batismo, o Espírito Santo, aprenda isso: o Espírito Santo é sinônimo de poder. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é sensível, ele também é sinônimo de poder na nossa vida. Ele é sinônimo de evidências do Espírito de Deus sobre nós. Em uma grande crise na época de um profeta chamado Joel, o livro de Joel não cita nenhum rei, então nos faz acreditar que era uma época depois ao exilado, quando eles retornam para a cidade, depois de reconstruírem a cidade. Deus levanta um homem chamado Joel e ele começa a falar para o povo de Deus. E no livro de Joel nós temos uma peculiaridade, porque é o único livro que fala diretamente a respeito do Espírito Santo, quando ele diz: e há de acontecer que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciões terão sonhos, e também sobre os servos e servas eu derramarei do meu Espírito Santo, e há de se ver evidências como água, fogo, fumaça descendo sobre o meu povo. Ele quer dizer com tudo isso que o Espírito Santo, quando é derramado, ele é derramado com poder. Deus nos tem dado o Espírito de poder através do seu Espírito Santo, aleluia. O próprio apóstolo Paulo, de quem nós falamos aqui, já no fim da sua vida, ele dentro do calabouço em Roma, ele escreve uma carta a um jovem chamado Timóteo. O jovem Timóteo, que havia o conhecido em uma viagem e que a sua mãe havia deixado ele com Paulo, e eles fizeram várias viagens até que Paulo estabelece Timóteo em uma igreja para cuidar daquela igreja. Só que os irmãos comunicam Paulo de que Timóteo não estava levando com tanta diligência a obra de Deus, ele estava negligente. E Paulo, em uma das suas últimas cartas,
ele escreve dizendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus tem nos dado espírito de poder. O que Paulo disse a Timóteo, eu digo a esta igreja nesta noite: Deus não nos deu espírito de temor, mas o Espírito de Deus é revelado na nossa vida através de poder. De poder. Não subestime o Espírito Santo que há dentro da sua vida. Às vezes nós esperamos muito de outras pessoas, às vezes nós esperamos do pregador, nós esperamos do pastor, nós esperamos do profeta, mas há um Espírito dentro de você que se move com poder, com poder. Existem doenças aqui, pelo Espírito Santo serão curadas, porque o Espírito Santo que nós cremos é um Espírito de poder. Tarabá, suricandere, calai, tuiquerra. Paulo diz, João batizou para arrependimento, mas ele também batizou dizendo que Jesus viria, batizaria com fogo, com poder. Paulo estende as mãos sobre aqueles homens, e a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo desceu sobre eles. Não se esqueça de que eles eram discípulos, como eu e você. Nós somos discípulos de Deus, mas nós necessitamos do Espírito Santo na nossa vida. A vida de um homem sem o Espírito Santo é uma vida inválida, é uma vida sem sal, porque o Espírito Santo, ele é poder, ele é graça. Que você venha se envolver com o poder do Espírito Santo hoje. Que você saia daqui não se subestimando. Tem crente que é igual galinha da Angola, só abre a boca para falar que está fraco, só abre a boca para dizer que está caído, que não consegue. O salmista escreve no Salmo 37, ele diz: o justo pode até cair, mas ele não permanece prostrado, porque Deus com a sua mão direita, Deus com a sua mão pega pela mão direita e o coloca em pé. Talvez você está caído, mas você não vai permanecer prostrado. O Espírito Santo hoje te pega pela tua mão direita e te coloca de pé. Aleluia. Darabá, suricandere, calai, tuiquerra, suricandere, barra. O Espírito Santo não quer tomar apenas a nossa carne, não. O Espírito Santo quer nos tomar por inteiro. Aqueles homens estavam no meio da rua, mas eles não viram problema em falar em novas línguas e começarem a ver coisas sobrenaturais, porque quando o Espírito Santo de Deus nos invade, ele nos toma por inteiro. Ele quer falar através de nós. Seja um instrumento do Espírito Santo ao abrir a sua boca e falar aquilo que Ele quer que você fale. Salmista Davi, no leito de morte, a ponto de morrer, lá em 2 Samuel 23, se não me falha a memória, a Bíblia diz: e estas foram as últimas palavras de Davi, o rei de Israel, o glorioso salmista. Deram um monte de adjetivo para ele, de qualidade, atribuíram um monte de qualidade a ele. E a Bíblia diz que Davi pronunciou, as últimas palavras de Davi foram essas: que o Espírito do Senhor esteja sobre a minha vida e que Ele fale por meu intermédio. E aí Davi começou a falar. E o que isso tem de interessante, pregador, é que Davi, a ponto de morrer, ele abriu a boca, ele abriu a sua vida e ele falou: Espírito Santo, eu poderia aqui fazer um grande de tudo que eu já vivi, das pessoas que eu já matei, das vitórias que eu já conquistei. Eu poderia fazer um belo texto aqui, mas Espírito Santo, fala por meu intermédio. Usa a minha vida pela última vez. Não há nada melhor do que ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está ensinando os seus discípulos lá em Mateus. Ele fala assim: vocês quando forem presos, não fiquem com medo do que vão falar ou do modo com que vão falar, mas deixe que o Espírito Santo fale através de vós. Deus está procurando vidas dispostas a falar em Espírito Santo, fale através da minha vida. Espírito Santo, usa-me. Espírito Santo, eu sou teu. Espírito Santo, eu preciso de você na minha vida. Espírito Santo, que eu não fale as coisas que provêm de mim, mas que a tua voz ecoe pela minha garganta, que eu seja o teu intermédio aqui na terra.
Um grande pensador já diria que nós somos a parte visível de um Deus que é invisível. Nós somos a visibilidade de um Deus que é invisível. Você é o meio pelo qual o Espírito Santo quer se revelar aqui na terra. Então abra o seu coração. Aqueles homens não eram homens comuns, eles eram discípulos que estavam dispostos a receber. Você tem que estar disposto a receber hoje o Espírito na sua vida. Você tem que estar hoje disposto a receber o Espírito Santo no seu coração. Eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é o teu problema, mas hoje o Espírito Santo entra com poder e Ele faz o que Ele quer, Ele move aquilo que Ele quer mover. O Espírito Santo, Ele não trabalha sob pressão, Ele trabalha onde Ele tem liberdade para trabalhar. A partir do momento em que você fala: Espírito Santo, eu entrego o controle nas tuas mãos, Ele faz o melhor na minha e na sua vida. Abra mão. No reino dos céus ninguém cresce para cima. Enquanto mais para baixo nós vamos, mais nós crescemos no reino dos céus. Enquanto mais nós nos prostramos, mais o Espírito cresce em nós. João 3,30: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. É necessário que a gente desapareça e que o Espírito tome liberdade na nossa vida. Aonde nós somos, o Espírito Santo chegue primeiro. Aonde nós entrarmos, o Espírito Santo entre primeiro. O que fizermos, o Espírito Santo faça primeiro. Ele quer liberdade no meio do povo. Ele quer liberdade. Aonde o Espírito Santo de Deus está, tem liberdade. O sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, e quando ele entrava havia uma fumaça que tomava o Santo dos Santos e escondia o sacerdote. Nós estamos nessa fumaça nessa noite. Nós não temos que bater no peito e falar: eu manipulo o Espírito Santo, de forma alguma. Nós temos que hoje nos prostrar e deixar que o seu vento, e deixar que a sua glória, e deixar que o seu Espírito Santo invada a nossa vida e nos cubra com a sua glória. Que nós venhamos nos perder na fumaça do Espírito Santo. Que nós venhamos não ser ninguém na fumaça do Espírito Santo. Que Ele venha nos envolver com a sua glória. Os discípulos foram tomados, e a partir deles, levantou-se um grande avivamento na cidade de Éfeso. Deus está contando comigo e com você. Independente da sua idade, Deus está contando comigo e com você. Com servos. Paulo já havia dito aos Filipenses 2:5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a sua forma de servo. Deus está procurando os seus servos, com quem Ele pode contar aqui nessa noite. Nós vivemos em um grande caos, nós vivemos em uma sociedade deturpada, em uma cidade quebrada, aonde o Espírito Santo é motivo de deboche. O sagrado se tornou hilário na boca das pessoas. O que nós fazemos aqui é hilário para eles. Mas nessa geração, é nesse Éfeso, Deus não levanta pequenos homens para grandes problemas, não. Deus levanta grandes homens e grandes mulheres em meio a grandes problemas, mesmo com poucos recursos, mas com a fé em um grande Deus que luta por nós. Hoje eu e você vivemos em um grande Éfeso, mas Deus está contando comigo e com você, homens e mulheres dispostos a receberem o seu Espírito Santo e a saírem daqui hoje preparados a depositarem o Espírito Santo neste lugar. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Mesmo no lugar onde você está, eu gostaria de fazer uma oração com você. Pode chamar aqui, o senhor me permite, pastor? Eu gostaria de convidar aqui à frente aqueles que querem ser não cheios, mas que querem sair daqui hoje transbordando do Espírito Santo. Vem aqui para frente. O pastor me deu essa liberdade. Vem aqui para frente. Jovens que estão me ouvindo aqui hoje, Deus quer usar você como instrumento para semear o fogo nessa nação. Deus quer usar você para semear o Espírito Santo nessa sociedade.
Eu gostaria de orar. O Espírito Santo, ele é contagioso. Tem crente que entrou aqui hoje que ainda não sentiu o Espírito Santo. Mas se você sentir, você vai passar para o irmão que está do seu lado aí agora. Fecha os olhos, ore comigo agora. Pregador, eu sou batizado, mas há muito tempo eu não falo em línguas. Então deixa o fogo te pegar. Vem aqui para frente, por gentileza. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, venha. Se una a nós aqui agora. Se una comigo agora. Se una a fé dos irmãos que estão aqui na frente. Espírito Santo, se existe alguém que há muito tempo não é tocado pelo teu Espírito Santo, toca ele de forma diferente agora. E que ele volte a falar em novas línguas. E que ele seja tocado diferente hoje. E que ele seja repleto da tua glória. Que o Senhor venha derramar sobre esta igreja, sobre este povo, uma porção sobrenatural da tua glória. Derrama sobre o teu povo o teu Espírito, sem medida, sem limites. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e faça-nos viver uma vida de poder, uma vida de glória, uma vida de graça. Toma-nos em tuas mãos hoje, Espírito Santo. Toma-nos em tuas mãos hoje, Senhor. Se alguém que ainda não foi batizado com o teu Espírito, toca nele agora. Batiza ele agora. Batiza agora. Batiza. Levanta o teu povo. Levanta o teu povo como um exército nessa noite. Um exército que a sua proteção é o Espírito Santo. Tanto aqui na frente quanto na nave da igreja agora. Alcança com poder. Alcança com poder agora, Espírito Santo. Rabadagassuricandere, Valai, Tuiquerra. Espírito Santo, nos toca, nos transforma. Senhor, levanta-nos. Tira de nós essa vontade de sermos acomodados. E transforma-nos hoje. Coloca em nós uma indignação. Nós queremos o teu Espírito Santo. Nós queremos o teu Espírito Santo. Nós queremos o teu Espírito Santo. Eu sinto algo diferente aqui neste lugar. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Repadagassuricandere que vá. Desce, Senhor, com autoridade. A enfermidade. O Senhor está me dizendo que enfermidades estão sendo curadas hoje, mediante ao poder do Espírito Santo. Receba a tua cura. Receba a tua cura. O milagre chega nesta noite. Repadagassuricai. Decandere palai tuiquerra. Eu convido só quem é batizado com o Espírito Santo, fale em novas línguas agora. Fale em línguas estranhas. Fale. A unção que está sobre a tua vida vai ser transferida para homens e mulheres aqui hoje, que nunca falaram em línguas e que hoje serão tocados. Deixa o Espírito Santo te tocar. O Espírito Santo está tocando. Ei, Deca, Suricandere, Palai. E desce sobre nós, tira as mazelas, tira a dor, tira, Espírito Santo, convence o pecador do pecado hoje aqui nessa noite, salva aqueles que estão nas garras do pecado. A tua palavra diz que o teu Espírito liberta o homem do pecado. Em nome de Jesus, ó Pai, toca-nos com o teu Espírito Santo. Toca-nos com o teu Espírito Santo. Eu vejo o Senhor derramando sobre esta igreja uma porção sobrenatural do seu Espírito. E só quem crê vai tomando agora essa porção e falando em novas línguas agora. Receba do Espírito Santo. Desejo do meu coração. Dados por tua
Senhor.